Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. Hoje é o quadro mais querido aqui do Psicologia Sincera, que é o Analisando. Você já pode ver o trocadilho. Pegadinha no balão do... Ai, ai, ai. Eu sempre gosto de reforçar pra quem não pegar, pegou o trocadilho. E o que é esse quadro aqui? Se você não conhece a gente, você tá clicando pela primeira vez aqui nesse episódio. É um quadro que eu e a Ana Luísa, nós comentamos histórias e analisamos histórias que os nossos ouvintes mandam. As pessoas sabem que estão mandando pra cá, as pessoas sabem que vai ser lido e vai ser publicado no podcast. E a gente sempre faz isso de forma anônima. Então a gente não quer machucar ninguém, a gente não quer expor ninguém aqui. A gente quer dar uma ajuda e uma orientação dentro das limitações do que um podcast pode, dentro de nós sendo profissionais de saúde mental. Então, se você quiser participar e você também quiser mandar a sua história pra ela talvez ser analisada aqui, vocês podem mandar pro podcast psicologiasincera@gmail.com. Vai estar aqui na descrição do link pra vocês pegarem o e-mail também. E também, se vocês já mandaram, mas vocês querem muito prioridade, vocês querem logo que essa história seja analisada, vocês podem se tornar nossos apoiadores e mandar a história por lá. A gente tem alguns acordos com a nossa comunidade, com os nossos seguidores de lá, e eles acabam tendo prioridade na fila de histórias. Então, não só vocês vão ter direito a um episódio exclusivo e extra de vários analisandos, uma biblioteca de vários analisandos lá no nosso Orelo, que também vai estar aqui na descrição do episódio. Vocês também vão ter a prioridade na fila de histórias. Então não perde essa oportunidade, não só de estar com esse benefício, mas também para apoiar o podcast, que realmente faz muita diferença pra gente ter o apoio de vocês e continuar com esse incentivo de manter o podcast aqui no ar. E, sem mais tardar, o Analisando de hoje vai ser sobre relacionamento, né? Ai, gente, quem diria? Que novidade. Mas a gente vai ter alguns recortes específicos nessa questão de relacionamento, que a gente vai trazer questões LGBTs aqui, que ia mais, e também a gente vai trazer questões de inseguranças dentro da relação e como a nossa bagagem acaba gerando também insegurança. A gente já tem alguns episódios sobre isso, mas eu acho que é sempre legal reforçar, porque a gente recebe muitas histórias mostrando o quanto a gente é também, o quanto a gente viveu também interfere na forma que a gente se relaciona. Inclusive, a gente recebe muita história, geralmente, de mulheres, né? Mulheres, geralmente, que parecem que se relacionam de uma forma heterossexual, né? Mulheres hétero, enfim, se relacionando com homens. E a gente achou interessante poder trazer também esse recorte LGBT aqui, né? De homens gays que enviaram as histórias deles, até pra gente ver, talvez, especificidades de acordo com o seu contexto, de acordo com sua sexualidade, mas como que também tem algumas questões que, mesmo num contexto diferente, se encontram. Então, bora de primeira história pra gente analisar? Vamos lá de primeira história. Olá, meninas. Boa tarde, tudo bem? Sou um ouvinte recente de vocês, comecei a ouvir o podcast ontem, estou mega viciado e senti necessidade de compartilhar um pouco da minha jornada. Por ser uma história um pouco grande, irei começar bem do início. Tenho 28 anos e atualmente moro em Pernambuco. Entretanto, minha jornada começa já no meu nascimento, onde 10 minutos após nascer, minha mãe teve alguma complicação no parto e acabou falecendo. Vale ressaltar que a mesma faleceu e não falou absolutamente pra ninguém quem era meu pai. Então eu já tive uma perda grande assim que nasci e também não conheço minha figura paterna até hoje. Na infância, fiquei com uma tia até 5 anos, porém ela me batia muito e houve um episódio que infelizmente não consigo esquecer, onde a mesma colocou uma corrente em meu pé e me deixou preso no pé da cama. Ela alegava que eu tinha muita energia e precisava ser uma criança mais calma. Ainda com 5 anos, outro tio me chamou para morar com ele em outra cidade, no interior. Eu aceitei e me mudei. A partir dali, passei a chamá-lo de pai e a esposa dele de mãe. O que me recordo da infância é que cresci com uma culpa, pois eu realmente achava que minha mãe havia falecido por minha culpa, já que cheguei a ouvir que meu aniversário não podia ser comemorado, pois era a data de morte da minha mãe. Na adolescência, por ser bem gordinho e gay, sofri alguns episódios de bullying na escola. Me recordo quando puxaram minhas calças na frente de todo mundo. Foi realmente bem constrangedor. Com 19 anos, eu voltei a morar na capital com outra tia, não a que me batia. Moro com ela até hoje, já sou quase formado, trabalho, sou independente, porém, alguns traumas me acompanham até hoje nas minhas relações. Sempre que estou entrando em relacionamento mais sério, fico paranoico, ciumento, possessivo e inseguro. É como se realmente me doasse por completo para aquela pessoa. Conheci um garoto em março, confesso que não estava esperando me apaixonar e desde então estamos ficando. Já deixei claro para ele minhas intenções, entretanto ele diz que quer ir com calma para não me machucar, mas deixa entender que tudo que estamos tendo está se encaminhando para algo mais sério. Ele sempre foi sincero comigo
comigo, eu estou me segurando em relação a cobranças e ciúmes por besteira, pois realmente quero que dê certo. Porém, semana passada, ele chegou pra mim e disse que queria que eu soubesse de tudo sobre ele e falou que poderia ser que ele sentisse vontade de ficar com outras pessoas, o que era normal e natural. De início, quis fugir, falei pra ele que não estávamos na mesma vibe e que preferia me afastar. Ele não permitiu, me chamou pra conversar e fez eu perceber que, por medo, eu poderia deixar de viver algo realmente legal com alguém que eu estou amando. Afinal, ele estava apenas sendo sincero conforme um pedido meu. Mas desde que tivemos essa conversa, tenho tido picos de insegurança e às vezes fico ansioso. Me sinto com medo de ser trocado por outra pessoa e, por mais que esteja me controlando, às vezes demonstro que sinto ciúmes e que eu desconfio dele. Além de sentir como se ele estivesse estranho comigo, essa semana tivemos algumas conversas sérias e ele me falou que eu gerei um gatilho de insegurança nele e estava achando que não estava sendo suficiente pra mim. Não entendi se ele quer se afastar e está buscando um motivo ou se realmente pode ser que tenha acontecido isso, pois o que eu fiz foi só falar com ele que estava sentindo ele diferente. Então, por ter uma abertura e já ter tido conversas bem mais complexas, senti necessidade, falei, mas não sabia que ele iria reagir dessa forma. Tudo isso está gerando 1000 conflitos internos na minha cabeça, pois eu não sei se me afasto ou se continuo tentando viver um dia de cada vez. Sinto que acabei colocando muita expectativa e, por mais que ele mostre que está disposto a tentar algo comigo, fico na defensiva esperando algo de reacontecer e não consigo ser feliz. Acredito que tenho traços de dependência emocional também, mas todo dia tem sido uma luta interna para deixar tudo mais leve. Eu só queria fazer tudo dar certo. Espero ter sido claro desde já. Agradeço e já virei fã de vocês. Beijão. Queria dar um abraço muito, muito forte nesse ouvinte. Sim, que eu consigo ver o quanto foi sofrida a sua história de vida e quanto isso te impacta até hoje. Você tem ciência disso, então estrelinhas pra você, que você consegue ver que é uma coisa lá de trás, que muitas vezes você tá jogando em cima do seu relacionamento. Eu entendo que não é fácil falar pra você, não jogue, porque não é simples assim, é muito mais complexo. Mas o que eu tô pensando do seu funcionamento com a história que você me mandou? E aí, quem concorda comigo concordou, quem concorda não concordou, assim, no sentido de eu não tenho como ver com o ouvinte se é realmente isso ou não que tem por trás. Mas o que eu tô imaginando aqui? Você vem de um contexto muito violento de família, então muito invalidante, muito abandono. Eu acho que abandono é uma palavra pra mim muito chave quando eu penso na sua história que você mandou aqui. E você teve muita rejeição também no ambiente de escola, que poderia ser uma fuga, na verdade não foi uma fuga, né? Foi mais um ambiente pesado pra você conviver, que você não foi aceito, que você não foi amado. Então, sinto muito que essas esferas da sua vida você sofreu muita rejeição, de certa forma. E eu acho que isso gerou um senso de valor muito baixo, que vai vir com uma baixa autoestima muito grande. E o que acontece? Como você deve se considerar muito pouco, quando tem alguém que te quer, é quase um milagre de Deus. Você não pode deixar essa pessoa escapar. Então você quer que seja tudo perfeito, você quer que dê tudo certo, e você começa o quê? A sufocar essa pessoa com ciúme, com possessividade muitas vezes, porque você é tão pouco que em algum momento a pessoa vai conhecer alguém muito mais que você, porque não precisa de muito, e vai te largar. E aí entra o medo de abandono, que muitas vezes pode fazer você acabar sufocando seu parceiro. Parte dessa dependência emocional vem também de uma construção de autoestima para você entender que se você por acaso for largado, que talvez não seja o caso, você tem muito a oferecer sim. Quem tá perdendo é a pessoa que tá te largando. Eu fiquei pensando muito no que você falou, Ana Teresa, de que realmente, assim, são duas esferas muito importantes da vida da criança, que são, assim, as duas esferas mais importantes numa construção mesmo, numa construção de identidade, numa construção de vínculo, numa construção de autoestima, que são o âmbito familiar, como a gente fala muito aqui no podcast, né? E o âmbito escolar também, né? Então são os dois mundos, se você parar pra pensar. Se a gente parar pra pensar aqui, né? Que os dois mundos da criança são família, né? Em casa, e escola. Pode ter alguma coisa ou outra aí, né? Um esporte, mas enfim. São esses dois grandes espaços que, eu não gosto da palavra moldam, né? Mas que afetam muito o nosso desenvolvimento nesse período. E como a Ana Teresa tava falando, assim, me chamou muita atenção. Eu falei da vontade de dar abraço, não tava, assim, não falei brincando, não. É porque realmente me deu muita vontade de começar falando que eu sinto muito que dois ambientes tão importantes na sua construção de identidade foram atravessados por muita violência e desqualificação mesmo, como a Ana Teresa tava falando, né? Fiquei pensando nisso, assim. Se você se dá conta de como é forte que você nasceu com duas perdas. Sim, você nasceu com as duas perdas de, entre aspas, né, teoricamente, socialmente, as duas pessoas mais importantes da sua vida, nesse sentido de as duas pessoas que te conceberam, que te deram a vida. Eu falo entre aspas porque a gente questiona muito isso aqui no podcast, né? Assim, desse lugar de vangloriar os pais como
as pessoas mais importantes das nossas vidas e que às vezes o buraco é muito mais embaixo. Mas quando eu falo as 2 pessoas mais importantes da sua vida, porque quando você nasce, são essas as pessoas que são responsáveis por te dar amparo, por te ajudarem a sobreviver, literalmente, né? Sobreviver. O bebê não consegue sobreviver sem uma figura de cuidado e que seja esse lugar de amparo e de suporte para a sobrevivência mesmo, né? Tanto das necessidades fisiológicas quanto das necessidades emocionais, afetivas, enfim. E me chamou muita atenção como que seu nascimento já foi marcado, inclusive, por 2 lutos. E aí eu fico me perguntando como que isso também, de alguma forma, não deve reverberar na sua história, assim. É complexo, né? Porque se a gente parar pra pensar, nossa, mas você era um bebê. Mas emocionalmente, eu imagino que isso tenha grandes reverberações para além do que a Ana Teresa só falou, assim. Mas eu não sei se talvez um peso ou uma tristeza que pode te acompanhar. Você falou de culpa também, né? Que é comum, assim. A criança também não tem a capacidade racional, cognitiva de fazer um discernimento, por exemplo, de que quando alguma coisa acontece com os pais, não é culpa dela, né? Isso é muito frequente a gente ver também crianças, por exemplo, que os pais se separam e a criança acha que a culpa é dela. E dentro daquele contexto, né, a criança realmente não tem esse discernimento. Ainda mais quando a gente para pra pensar que a vida dos pais, frequentemente, é centralizada nos filhos. Quando tem esse rompimento, né, faz sentido, entre aspas, que a criança se coloque essa culpa. Mas, bom, não é sua culpa, mas eu entendo que é um atravessamento muito forte que esses sentimentos devem te acompanhar. Inclusive, volta e meia a gente fala isso aqui no podcast também para os nossos ouvintes que enviam histórias, né? A gente não sabe se você está em terapia, você não compartilhou na sua história, mas seria muito interessante você poder ter um lugar para elaborar essas muitas dores que eu imagino que te atravessam, desde que você nasceu. E é como você mesmo falou, ainda tendo depois um contexto da pessoa que ficou responsável por cuidar de você, ser uma pessoa que violentava você. É muita dor e muita violência ao longo de uma vida mesmo, e desde muito novo. Então, como a Ana Teresa estava falando, isso com certeza reverbera. Até porque uma coisa que eu fiquei pensando dentro da sua perda, da sua mãe e do seu pai, quando você nasceu, como que não fica uma falta, né? Uma falta desse lugar tão importante de afeto. E eu fiquei me perguntando se esse lugar de insegurança que você fica nas relações, e como a Ana Teresa também estava falando, de querer muito esse afeto, de querer muito e não querer soltar por nada, é porque isso pode estar de alguma forma preenchendo esse lugar tão grande de falta de afeto, de cuidado que você teve, né? A falta, no caso, que você teve, e esse afeto que você não teve ao longo da sua vida. Eu imagino que pode estar entrando nesse lugar também de preencher. Uma coisa também que eu fiquei pensando aqui, que era uma coisa que eu teria que te perguntar pessoalmente também, é como é que é a qualidade dos seus vínculos. Que a Ana Luísa tá falando muito de uma necessidade muito grande de ser amada, porque todo mundo tem. E eu acredito que você ainda vem de um lugar onde teve muita escassez ou até nada. Talvez nem migalha, sabe? Tenha tido. Então eu entendo, assim, o quão difícil deve ser e o quanto você busca essas conexões, mas eu também fico pensando o quanto também não deve ser sofrido, talvez, a busca dessas conexões, porque você, em todos os locais, né, onde se tem a expectativa de você ser aceito e ser cuidado, você não teve. Então, o que eu fico muito curiosa pra saber é como é que é o seu apego com as pessoas, porque muitas pessoas que sofrem abusos ficam muito desconfiadas. Isso eu vejo muito no meu consultório, dessa questão da desconfiança com pessoas que têm histórias de vida muito difíceis. Até porque é uma forma de sobrevivência. Se você tá num ambiente onde as pessoas não te tratam bem, você para de confiar que essas pessoas ou esperar que essas pessoas te tratam bem. Só que muitas vezes, eu não sei se é o seu caso, e isso é uma hipótese, isso vai para todas as relações. Então, qualquer lugar você já entra com os 2 pés atrás. Em qualquer relação você põe um limite até onde a profundidade vai, porque você tem medo que as pessoas usem isso contra você, que as pessoas não te validem, que as pessoas não te valorizem, que as pessoas não te amem, te respeitem da maneira que você gostaria. Então, é melhor não dar nada do que dar e ter a chance de não receber, já que você teve muito desse padrão lá atrás. Então, eu tô me questionando de o quanto você também dá oportunidades para outras pessoas, ou o quanto essa questão de desconfiança aparece. E também, por exemplo, essa questão de ciúme, possessividade, isso também não é uma forma de desconfiança. Você não falou isso daqui explicitamente, por isso que é uma hipótese, mas o quanto essa questão de desconfiança do mundo, porque o mundo te maltratou, de certa forma, pode estar, e acaba que quando a gente vai na superficialidade, ou a gente vai com 2 pés atrás de uma relação, tem um limite de onde essa relação vai, tem um limite até onde a gente vai receber afeto. As relações são trocas, gente, não quer dizer que as pessoas são interesseiras, mas as pessoas dão o quanto elas recebem. Porque se você tá dando mais do que você recebe, é porque não é uma relação legal ali, não é uma relação saudável.
Então, numa relação saudável, as pessoas vão até onde você também permitir. E o quanto você tá permitindo, ou o quanto você tem dificuldade, algumas vezes, de deixar as pessoas permitirem ir. E é isso, é muito complexo, assim. Eu queria muito que a gente tivesse uma resposta pronta ou algo que pudesse te falar que vai ser fácil esse processo, porque, de fato, assim, é uma história, como a Natreza estava falando, que faz muito sentido a sua desconfiança ter aparecido como uma forma de proteção. E aí eu tô com vontade de falar pra você que vai ser difícil, assim, não existe uma cura e um antídoto para pessoas que tiveram vivências muito difíceis ou pessoas que são desconfiadas passarem a confiar, enfim, a se entregar, como se nunca tivessem vivido isso, assim. Não, você tem um passado, você tem uma história, e essa história tá presente aqui no presente, né, enquanto você tá se relacionando. Mas o que eu fiquei com vontade de falar, parecido com o que a Natreza estava falando antes de a gente ir pra próxima história, é só que a desconfiança, na mesma medida que ela protege, ela limita, né, assim, justamente. Não dá pra você se limitar só uma parte, só a parte ruim, por exemplo, né? Ela limita você de poder estar presente naquela relação. Mas, assim, a desconfiança ela existe porque, de fato, como a gente bate muito no martelo aqui no podcast, não existe garantia. E geralmente é o que as pessoas desconfiadas e inseguras querem. Não existe garantia de que essa relação vai dar certo. Não existe garantia de que essa pessoa vai te aceitar e te amar, independente. Não existe. Da mesma forma que o contrário também não existe, tá? De que você vai amar ou aceitar absolutamente tudo que acontecer com você nessa relação, tudo que essa pessoa mostrar dela. Se relacionar é isso, é se arriscar. Aí, como eu falei, acho que poderia ser importante você estar numa terapia para poder elaborar todas essas dores e não depositar talvez tanto essa necessidade de afeto em uma pessoa só, inclusive, né? Em uma relação, assim, de experimentar estar na relação sabendo que tem esse risco, mas podendo aproveitar também o que ela tem de bom pra te dar naquele momento. Então, bora de segunda história? Bora de segunda história. Tenho 32 anos, moro sozinha, sou gay e nunca namorei. Nunca tive um namorado, um ficante, nada. Não sei explicar bem o motivo, mas acredito que parte disso se deva ao fato de eu me achar feio e gordinho, fora dos padrões da comunidade LGBT. Outro provável motivo se esteja no fato de eu ter vindo de uma família muito religiosa, evangélica e que me ensinou a obedecer os preceitos bíblicos. Logo, para tentar me curar do homossexualismo, que eu achava condenável na adolescência, passei a aceitar a castidade e não o envolvimento com a comunidade LGBT como uma das maneiras de me manter puro. Isso só foi mudar quando eu entrei para a faculdade de letras e finalmente vi outros iguais a mim e passei a assumir publicamente minha sexualidade. Acontece que, mesmo entre os que eram da minha comunidade e da minha faculdade, eu me sentia rejeitado e fora dos padrões. Hoje, já formado, não possuo qualquer amizade ou coleguismo com aqueles que estudaram comigo, nem com nenhum outro profissional de letras que tenha formado antes ou depois de mim. Talvez por isso eu admire tanto a parceria de vocês duas. Fofo. Essa rejeição da comunidade LGBT da minha faculdade acabou também por me aproximar dos caras heterossexuais de outros cursos e de outros ambientes. Alguns desses caras eram muito lindos e ecléticos e, por diversas razões, me toleravam razoavelmente, o que acabou desenvolvendo em mim um problema muito chato e que só via acontecer com gays mais novinhos, o amor platônico por caras héteros comprometidos e indisponíveis. E o pior é que fiz carreira. Em apenas 10 anos me vi completamente, perdidamente dependente do carinho e aceitação de pelo menos 3 caras héteros. Bem-vindo ao mundo feminino. Claro que transava com alguns caras homossexuais, mas não conseguia tirá-los do meu pensamento obsessivo e apaixonado, os caras héteros. Detalhes: um deles é meu primo hétero e casado. Eu e ele estabelecemos uma amizade e um carinho mútuo muito forte, ao ponto de eu já ter sido alvo de comentários ácidos da mãe dele e da minha me sondando se tínhamos um caso. Às vezes até a esposa dele insinua que somos casados. Acontece que nunca tivemos caso algum. Eu e ele somos apenas amigos muito chegados, pelo menos isso da parte dele. Da minha parte, eu desenvolvi uma profunda dependência emocional ansiosa das ligações diárias que ele e eu fazemos. Se passar um único dia do ano em que ele e eu não conversamos, eu me sinto completamente ansioso. É como se eu instaurasse uma dor física angustiante, uma ansiedade terrível que me compele a ligar pra ele e mandar mensagens diversas vezes até que eu consiga falar com ele. Eu tô falando de 5, 6 ligações no espaço de 2 horas, vigilância constante no WhatsApp, discussões inúteis sobre o motivo dele não ter me atendido ou não ter visualizado o aplicativo. Quando ele viaja nos finais de ano e acaba deixando o celular num canto para se divertir, é insuportável pra mim. A discussão depois é certa e ele já sabe disso, pois segundo ele, já conhece o primo que tem. Hoje sei que ele também tem muito carinho por mim, mas num nível infinitamente
infinitamente mais saudável que o meu. Por causa desse apego ansiosíssimo, eu já comecei uma terapia com psicólogo e larguei 8 meses depois. E sentia que a profissional que me atendia, apesar de muito boa, não conseguia alcançar o problema que eu estava passando, justamente por não ser LGBT, nem ter se especializado nisso. Como ela poderia sentir empatia de fato pela minha adolescência tardia, a maioria dos gays da minha geração que assumem sexualidade após a adolescência já viveu a experiência de querer recuperar o tempo perdido, mas minha psicóloga pouco conhecia esse fenômeno. Acabou que eu não senti empatia e por esse motivo passei a me fechar nos encontros, pois não conseguia compreender o que ela dizia literalmente. Era como se ela falasse, mas era uma língua pouco conhecida por mim. Por fim, as crises de ansiedade devido à sensação de completo abandono que passei a sentir quando meu primo demorava a atender o celular ou visualizar minhas mensagens me levou a ir num psiquiatra que também não entendia meu drama e que me receitou alguns remédios muito caros para ansiedade e depressão. Por fim, eu me encontro afastado do serviço, sozinho, me sentindo deprimido, sem terapias, nem remédio, apaixonado por um cara indisponível para mim, completamente desejo de algumas migalhas de atenção e carinho da parte dele. Então, como ultrapassar a adolescência tardia para uma fase de maturidade emocional? Como deixar de me apaixonar e me interessar por caras héteros indisponíveis? Como encontrar um profissional que verdadeiramente sinta empatia pela minha condição? Como ter um relacionamento saudável com meu primo sem prendê-lo nem ter que passar pela dor de abandoná-lo ou me afastar dele? Agradeço imensamente a atenção. Muitas coisas na sua história, ouvinte, que eu fiquei pensando, assim. Primeiro eu queria começar validando a sua experiência com a terapia, porque, assim, não tem como a gente saber exatamente como foi, mas do que você compartilhou, eu não só me identifiquei, porque já vivi isso como paciente numa terapia, como também já ouvi outros relatos de pessoas LGBT que não tiveram uma boa experiência na terapia por realmente falta de conhecimento do psicólogo de questões que concernem esse mundo, né, assim, o que é muito importante a gente colocar, é muito importante a gente validar e inclusive chamar atenção aqui para os nossos ouvintes que são psicólogos ou estudantes de psicologia, de se atentarem a esses atravessamentos. Então, assim, antes de a gente entrar na sua história, eu só queria validar que de fato você pode não ter tido a melhor experiência do mundo, mas tem muitos outros profissionais e que eu acho que seria muito interessante na sua história, na sua vivência, você poder ter esse espaço de suporte e sim, que seja de uma pessoa que esteja familiarizada com seus temas, que esteja familiarizada com a questão da sua sexualidade, para também você não acabar, assim, sendo mais violentado, que é o que acontece frequentemente pela ignorância de muitos psicólogos em relação a esses temas, ou temas LGBTs, ou temas raciais, enfim. Mas de reproduzir essas violências ali dentro do consultório. Então, acho que poderia ser muito interessante você buscar terapeutas que tenham esse olhar para você poder, como a gente tá falando para o primeiro ouvinte, né, elaborar, poder olhar para essas suas questões dentro desse espaço seguro e com uma pessoa que tenha esse olhar para poder te ajudar nisso. Com isso dito, eu fiquei muitas coisas me chamaram a atenção na sua história, mas também parecido com o primeiro ouvinte, como que teve violência, assim, na sua infância, né, e eu fiquei pensando muito nisso. Na primeira frase que você falou, você tem 32 anos, mora sozinho, você é gay, nunca namorou. Aí você traz as questões, né, de se apaixonar, dessas obsessões por esses homens héteros, que é toda uma outra questão, mas na verdade, pra ser bem sincera, a primeira coisa que me veio é como que me parece que na sua história também é muito comum em vivências de pessoas LGBTs, quando você fala da adolescência tardia, o que eu entendo é que, assim, pessoas que estão dentro de uma lógica heteronormativa, né, então pessoas heterossexuais, têm uma vivência muito, entre aspas, bem construída e com, num geral, muito mais espaço do que pessoas LGBTs, de descobrir quem elas são no mundo, né? Então, descobrir identidade, descobrir o que gosta, o que não gosta, assim. E que geralmente é uma construção que começa na adolescência, que junto disso permeia as nossas relações, a gente se relacionar, né? Enfim, amorosamente, ter nossas amizades. As relações, elas desempenham um papel muito importante nessa construção. E o que me chama a atenção na sua história é como que parece que esse seu processo de ter espaço e liberdade para você olhar para você olhar quem você é, começou ali na faculdade. Assim, paro pra pensar que eu acho que pessoas não LGBTs já começa ali no fundamental, talvez, nessa época de escola, até como a gente tava falando pro primeiro ouvinte, né? Como que esse espaço social é muito importante para a nossa construção de identidade mesmo. Mas quando você tem um recorte LGBT, pode acabar acontecendo exatamente o que aconteceu com você, que é ou na escola ou na família, por isso não ser algo aceito, é uma parte muito importante sua que, assim, você mais tem que fazer um trabalho para não ser isso do que, por exemplo, para aceitar que você é isso, para construir sua identidade para além da sua sexualidade. Mas, enfim, tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Assim, me parece que o seu processo realmente começou muito depois do que geralmente começa, né? Fora o fato de você ter vivido num espaço muito religioso que te obrigou a ter que curar
de algo que não tem cura, porque não é uma doença, né? Homossexualidade, enfim, qualquer sexualidade não é doença. Então, além de ter essa vivência muito violenta mesmo, tem realmente uma vivência de uma falta de espaço para você poder se experimentar e se experimentar no mundo, enquanto pessoa e enquanto pessoa LGBT. Então, essa foi a primeira coisa que me veio, assim, e eu sinto muito que essa tenha sido a sua vivência, porque é algo muito doloroso para quem é da comunidade, né? Eu super entendo tudo isso que a Ana Luísa tá falando, e eu acho que fases não vividas, elas se cobram, como você mesmo falou, se cobram no futuro, e eu acho que se existe uma necessidade de viver essa adolescência, viva ela. Tá querendo fazer coisas que talvez outros, ou seja lá quem esteja julgando, né, que eu não sei, fale que é inadequado pra sua idade, faça, porque eu não quero que essa fase continue não vivida. Então, acabou que isso não foi vivido lá atrás, ok, talvez exista um arrependimento, talvez não, mas não vamos continuar reproduzindo esse padrão de repressão também das coisas que você quer. Mas uma coisa que me também chamou a atenção na sua história, que foi uma coisa que eu pontuei lá no final da primeira história, foi essa questão também de ambientes abusivos gerar desconfiança. Porque pra mim ficou em evidência um pouco também o fato de você ter procurado ajuda, e eu achei ótimo, sabe, que você viu, precisou e foi procurar ajuda externa pra tentar fazer melhor, mas não achou uma psicóloga que gostou, não achou um psiquiatra que gostou e falou que ninguém te entendia. Sinto muito se você caiu com profissionais que você não se sentiu acolhido, mas isso me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, porque me parece que você vem de um cenário sempre de muita incompreensão e de muita falta de aceitação também, né, muito acolhimento. Outra coisa que eu fico pensando em relação a isso é interessante que o padrão de parceiros amorosos ou de interesses amorosos sejam pessoas que não te acolhem, pessoas que não te validem. Não é interessante que algumas vezes, quando a gente gosta de alguém, inconsciente, não acho que isso seja consciente, a gente algumas vezes tende a repetir alguns padrões que a gente já viveu na nossa vida. Então, fico pensando se esse padrão por homens héteros, indiferentes e tudo mais, se não existe também uma questão de homofobia, também, que a gente pode adentrar e aprofundar um pouquinho mais na discussão, mas se também existe um padrão que acaba escolhendo por parceiros que são mais indisponíveis, que são menos validadores, que de fato não vão te dar o amor que você merece e você quer, porque eles têm essa limitação até na questão sexual, né, de até onde a relação vai. E sempre houve muito limite de afeto até onde você ia, até com você mesmo, né, quando você falou que você aceitou a castidade e não se envolveu com a comunidade LGBT, eu fico pensando o quanto você também não se reprimiu de amor e afeto também ao longo da sua vida. Exatamente. E esse é um ponto, assim, que numa terapia com você eu tentaria entender melhor de como que é hoje a sua relação com a sua sexualidade, se ela é tão bem resolvida e acolhedora assim. Porque a gente presta muita atenção, né, nós psicólogos, nas palavras que as pessoas usam também. Não só, mas assim, em que você tá usando pra você se expressar. Porque eu não sei se você percebeu, ouvinte, uma das perguntas que você fez pra gente é como encontrar um profissional que verdadeiramente sinta empatia pela minha condição. E quando você usou esse minha condição, me levou a me questionar se essa é a forma como você vê a sua sexualidade, como uma condição, que geralmente é uma palavra que é muito associada à doença, né? A doença, a transtorno, enfim. Então eu fiquei me perguntando em relação a isso, se não tem também uma questão de uma homofobia internalizada que é muito comum de acontecer de pessoas LGBTs que vêm de ambientes muito homofóbicos, né? É como se essa pessoa engolisse, digamos assim, e jogasse para ela mesma de volta essa mesma homofobia que ela escuta tanto de fora, né? Uma dificuldade de entrar em contato com a dor que é, às vezes, aceitar que isso faz parte de você e que isso vai vir com uma onda de rejeição de pessoas que são ignorantes, porque homofobia é ignorância, mas que por conta disso, acabam não te aceitando, né? E uma coisa que eu queria trazer também à tona é a sua relação com o seu primo, que de fato você consegue identificar que é uma dependência emocional. Essa questão de você só estar se sentindo bem se ele tá perto de você. Se ele tá longe de você, você não tem muita capacidade de estar bem. Isso é um pouco preocupante, porque se seu primo não tá disponível, né, como é que a sua vida segue? Como é que a sua vida tá? E eu fico até pensando pra ele também, se a gente for pensar no viés de o quanto ele não deve ser pesado também pra ele essa relação do qual ele é tão responsável também por você. Eu entendo que você precisa de amor, você precisa de afeto e você recebeu dele. E que ótimo, porque eu acho que isso serve pra mostrar que sim, você vai receber amor e afeto sim ao longo da sua vida, vão ter pessoas sim que amam você e você é digno de amor. Mas você precisa também de outras pessoas que também vão te dar amor e afeto pra você não sobrecarregar uma pessoa. Porque senão pode acabar sendo uma relação abusiva pra ele também. Você quer dar uma relação legal e saudável pra isso ser uma manutenção a longo prazo. Eu entendo que ao longo da sua vida teve vários contextos do qual não facilitou você criar muitas amizades e tudo mais,
mas isso não precisa se repetir daqui pra frente, no sentido de você sabe que é uma necessidade sua também expandir. Não só talvez estar em pessoas num contexto LGBT que te entendam mais, te compreendam mais, que você sinta mais parte, eu acho que de uma comunidade, mais pertencente, sabe? Como também de dar um pouco mais de espaço pro seu primo pra ele também conseguir viver a vida dele. Porque a vida dele também não pode girar em torno de você. Apesar de ser, eu acho que o mais cômodo pra quem é dependente emocional, acaba que muitas vezes esse excesso de cuidado, esse excesso de querer estar junto, pode causar até um desinteresse da pessoa de querer estar junto. Porque ter espaço pra individualidade dentro de uma relação também é importante pra relação ficar saudável. E eu fiquei pensando também dentro disso que você falou, Teresa, assim, como que essas relações com muita dependência entre as duas pessoas, ou uma pessoa com a outra, fala de uma relação que tem muito pouco espaço para individualidade, né? Assim, é como se a diferenciação, né, entre essas duas pessoas que teoricamente ficariam coladas para preencher, para trazer essa segurança ou essa falsa segurança, né? A diferença fosse muito ameaçadora, né? A individualidade fosse um lugar de muita ameaça. E eu fiquei também pensando, pra gente fechar essa história, quando você fala do seu primo, ao passo que a Teresa tava lendo e eu tava ouvindo, me deu uma sensação também, assim, de que não é sobre o seu primo, assim, mas não é. E fiquei com vontade de compartilhar isso com você, que é parecido também com o que a gente falou para o primeiro ouvinte, de qual é esse lugar dessa falta que talvez você possa estar colocando ele, assim. Qual seria esse lugar que ele tá? A pessoa que, teoricamente, é responsável pelo seu bem-estar, responsável pela sua regulação emocional. Você consegue pensar, assim? E aí, voltando um pouco para sua história, né? Quem são as pessoas que, quando nós somos crianças, bebês e crianças, são as pessoas que são responsáveis pela nossa emocionalidade? São os nossos pais. Então eu fico me perguntando também se não teve uma falta muito grande lá atrás, que talvez hoje você pode estar colocando o seu primo nesse lugar de suprir, né? Mas que de fato não é responsabilidade dele estar nesse lugar, né? Quando a gente vai crescendo, se desenvolvendo, se tornando adulto, claro que assim, eu tô dizendo que é teoria, né? Quando a gente tem várias questões, vários acontecimentos como teve na sua vida, o processo fica um pouco mais complicado e mais truncado, assim, mas a terapia de fato tá aí pra isso, né? Porque quando a gente é adulto, a gente passa a ser responsável pelo nosso próprio bem-estar emocional, nossa própria regulação emocional, né? A gente hoje tem recursos que quando a gente era criança a gente não tinha, de poder ter mais autonomia, poder ter mais responsabilidade. É isso, é um processo, é longo, mas eu fiquei com vontade de compartilhar isso com você, assim, de você poder ter esse espaço, até como a Teresa estava falando, de diversificar seus afetos, porque quando eu falo que a gente é responsável pelo nosso bem-estar, não é num sentido de autossuficiência não, tá, gente? Porque também vamos bater aqui nessa tecla do podcast. A gente precisa de relações, e principalmente relações saudáveis, pra gente viver e sobreviver no mundo, né? Isso faz parte de toda uma globalidade de bem-estar emocional. Mas isso é muito diferente de você eleger uma pessoa para ser responsável pelo seu bem-estar e acabar desenvolvendo uma dependência. Aí isso acaba sendo algo não funcional, né? Tanto para outra pessoa quanto para você. Então o processo é realmente você poder, primeiro, elaborar tudo isso que você viveu numa terapia, num espaço com uma pessoa que possa te escutar, que você sinta essa segurança, né? E a partir disso, experimentando isso em outras relações, para poder ir expandindo. E tô com uma coisa de, assim, costurar um pouco essas feridas que ficaram abertas lá de trás, para você poder viver relações mais saudáveis no hoje, né? E pessoal, esse foi o episódio de hoje. Se vocês gostaram, compartilha nas redes sociais, marca a gente no @podcast Psicologia Sincera. A gente adora quando vocês estão lá marcando, falando do episódio, o que vocês estão achando. E vocês também podem me achar no @Ana Teresa Cavalcante e Ana Luísa. No @psicóloga Ana Luísa Braz. A gente também vai deixar aqui embaixo o Instagram do nosso editor de áudio, Bernardo Dabu, junto do Instagram do nosso designer, Fernando Picamilho, e o link também para nossa área de apoio. Se você quer um episódio extra do Psicologia Sincera por mês, além de ter acesso à nossa biblioteca exclusiva de conteúdos, além também de ter prioridades na fila de espera desse quadro aqui, do Analisando, a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês se tornarem nossos apoiadores e ajudarem, inclusive, a manter esse podcast no ar. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje e até o próximo episódio.